aqui é o Mercado Criativo, bem-vindo à nossa televisão. Como é que está de saúde? Saúde, estou bem, apesar de coisa da idade. Sim, hoje mas continua jovem, à disposição. A idade é um número. É verdade. Bom, fui operado há bem pouco tempo a coluna, mas estou muito bem. Muito bem. E é por isso que também estamos aqui para ouvi-lo, para ouvir as suas histórias, as várias histórias que com certeza as tem. E decidiu partilhar parte dessas histórias, dessas memórias, neste importante livro, um manual importante, sem dúvidas, para Moçambique, um testemunho de quem viveu, viu essas etapas todas aqui retratadas. Por isso, a primeira pergunta é esta, não é? O nosso primeiro capítulo de conversa, que decidi designar Memórias de Luta, porque no livro Eu e o Meu Sonho, Memórias de um Povo em Armas, partilha essas vivências da luta de libertação nacional. E eu pergunto a si, como é que foi e quais são os momentos marcantes dessa fase da sua vida? Bom, talvez voltar um pouco na minha infância, porque tudo aquilo que eu vivi na fase mais criança é o que me leva para efetivamente entrar nesta fase da luta de libertação nacional. Eu nasci numa maternidade do hospital de Ndanda, no Tanganyika na altura. A Mtuara? É Mtuara, sim. É lá onde fui nascer. Por que fui nascer lá? Porque no lado moçambicano, portanto, no Planalto dos Macondes, não havia nenhum hospital. Nessa altura, em 1945. Teve que atravessar? Os meus pais tiveram que atravessar, porque a gravidez era de alto risco. Então, pronto, tiveram que atravessar para o outro lado, onde havia um grande hospital. Até agora ainda continua lá um hospital muito grande, um hospital missionário da Igreja Católica. É lá onde eu fui nascer. Portanto, é o começo dos problemas. Tanzânia, justamente. Exato. Porque não havia condições em Moçambique. Naquele território não havia condições. Não havia condições sociais, por exemplo, hospitais, escolas, onde as crianças podiam estudar. Portanto, foi uma situação muito difícil de um jovem como eu. Quando falo de um jovem como eu, falo de todos os jovens naquela altura, para poder ir para a escola, foi difícil. Se conseguimos saber ler e escrever, foi graças à Igreja Católica. Graças à Igreja Católica que passou, portanto, a implantar escolas nas aldeias. É lá onde começamos a estudar. Mas prioritariamente era a catequese, né? Passamos por catequese. É lá o primeiro acesso ao conhecimento. Exatamente. Andava atrás de catequese e depois disso, então, pronto. Consegui, aquele que tinha melhores notas, então passava para a escola já primária, na própria missão de Nangololo. É a zona onde eu vivi e cresci. Portanto, todas as condições de dificuldades e depois vivendo a opressão, vendo os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos a sofrer, a trabalhar nas plantações, ser preso para ir trabalhar, portanto, nas plantações dos colonos, e isto levava-nos a compreender que efetivamente não estávamos livres, e começou já a aparecer ideias, porque na década de 50 já começa a aparecer países africanos a ficarem independentes. Já se ouvia falar das independências africanas? Exatamente, já começamos a ouvir. Na altura eu tinha quantos anos? Tinha os meus 15 anos, já começamos a ouvir na vizinha Tanganyika. E depois, para além disso, os padres mofortinos da missão de Nangololo, que eram os padres de todo o Planalto dos Macondes, das missões, estava nas mãos dos padres mofortinos. Então, esses fizeram um grande trabalho para despertar a nossa consciência de que nós éramos moçambicanos.
E fizeram um grande trabalho. Eu agradeço muito a Igreja Católica porque trabalhou muito. Então, este processo de coisa de despertar de coisa da consciência e depois viver os factos que me marcou naquela altura, quando vi o meu pai a sofrer um dia, a ser castigado pelo administrador de moeda, palmatórias, não sei, só porque não queria pertencer a um guarda-amor, queria outro, preferiu outro, mas o administrador pensou que o meu pai era rebelde e pronto, tinha que ser castigado. E na presença dos filhos da comunidade. Da comunidade, isso chocou-me muito. Não há dúvidas, a colonização foi uma humilhação para os povos. Exatamente. Né? Foi uma humilhação para os povos. É verdade. O livro também refere-se a valores muito importantes de coragem, determinação e esperança. Como é que acha que a sua geração hoje em dia pode continuar a inspirar a juventude? Bom, a verdade é uma. Depois de termos essa consciência, né? E chega o tempo de viver exatamente o massacre de Moeda. Isso é em 1960. O livro relata muito bem os acontecimentos. Então, esses acontecimentos, portanto, levam-nos cada vez mais, portanto, a ficar mais conscientes. Exato. E nessa altura não era só eu, mas mais outros jovens, naquela altura na missão Nangololo, e vimos que, afinal de contas, temos que fazer alguma coisa. E depois, quando se funda a Frelimo, quase todos os alunos da missão de Nangololo, portanto, foram os primeiros a responder ao chamamento da Frelimo para avançarmos para os treinos militares. Pois. Mas pronto, naquela altura eu era criança e mais outros eram muito jovens, com 15, 16, 17 anos não podíamos ir para os treinos militares. Então ficámos entre salão a estudar. Portanto, a esperança é essa, que de facto tínhamos uma esperança que um dia desde Moçambique iria ficar independente. Mas hoje em dia, assumindo que o país vive outros desafios e a sua geração ainda bem que escreve livros, sente que há muito por se partilhar com esta geração e como é que este livro pode ser importante para isso? Sim, há muita coisa por partilhar com os jovens de hoje, porque o que nós vivemos durante esse processo da luta de libertação nacional é que tivemos um momento de conhecer valores, os valores de compreender que eu sou moçambicano, primeira coisa. E o valor de saber que, afinal de contas, sendo moçambicano, não sou sozinho, sou rodeado por outros. Portanto, a questão da unidade nacional. A unidade nacional. O valor de trabalhar para o benefício de todos nós. Portanto, o valor de patriotismo. Portanto, isto é muito importante. E também, hoje em dia, não há aquele espírito de coisa de voluntariedade, mas naquela servir uma causa, a ideia de servir para uma causa. Sim, exatamente. Ser voluntário para uma causa. E é isso que nos levou, portanto, são esses valores que adquirimos durante esse tempo da luta de libertação nacional, cumprindo várias tarefas, cumprindo várias missões. Então, nesse processo todo, eu vivi momentos muito marcantes, muito importantes. Pois. E nisso o livro também lança uma discussão e um olhar muito interessante sobre questões relevantes de identidade nacional. Por isso eu queria ouvir, assim no discurso direto, como vê o papel da preservação da memória coletiva na construção de uma identidade nacional sólida em Moçambique. É muito importante, porque o que está a passar no dia de hoje são coisas, estamos num mundo globalizado, né? No mundo globalizado, muitas das vezes, leva as pessoas a perder a noção de coisa de pertença, né? E é muito importante que a nossa juventude se inspire nos valores
daqueles que fizeram para que esse país fosse independente. Pois, esse aplauso são para si, por causa disso. Muito bem dito isso. Isso até merece aplauso, isso merece, foi muito bem dito. Muito obrigado. Portanto, é muito importante isso, porque neste mundo, tudo que estamos a consumir vem de fora. Esquecemos que nós somos um povo com a nossa cultura, com a nossa personalidade, são essas coisas que tinham sido negadas pelo colonialismo português. E hoje, tendo o país independente, então temos que reconquistarmos a nossa dignidade. E temos que continuar a construir o nosso país na base desses valores e defendendo exatamente, especialmente os jovens. Porque sempre tenho dito que este país pertenceu sempre aos jovens. A nossa geração, naquela altura, éramos jovens. Os que fizeram a guerra para libertar o país, na altura, eram jovens. Tinham seus 15, 17, 18, 20 anos, 30, 40. Portanto, era jovem. Os jovens devem ser protagonistas, não é? Exatamente. Então, este aspecto ainda continua hoje. E é preciso darmos espaço para os jovens. Porque o jovem tem algo para dizer, para que efetivamente este país possa avançar. Agora, neste momento encaramos problemas, desafios grandes. Hoje temos problemas de natureza natural, portanto, de natureza... Desastres naturais. Desastres naturais, não sei o quê. E depois temos questão de coisa de cabo ligado, terrorismo. E agora, quem vai enfrentar todos esses desafios? São os jovens, porque o país pertence aos jovens. E são eles que devem assumir essa responsabilidade. Os jovens. Portanto, os jovens devem avançar. Devem avançar. Ainda sobre os jovens, muitos desses jovens de que se refere, não vivenciaram a luta pela independência nacional e vê esse processo como um processo muito distante, que foi há muitos anos. Muitos, os que nasceram em 2000, agora estão com 25 anos de idade. E por isso uma pergunta que eu acho que é uma pergunta recorrente também, sobretudo nos últimos tempos, como é que responde à crítica de que histórias como essas partilhadas em memória de luta de libertação nacional são histórias romantizadas e não refletem a complexidade e os erros do período pós-colonial. Quero falar um pouco sobre isto, porque isto também cria um afastamento, um divórcio entre esta juventude e a história de Moçambique, que é um património muito importante. É verdade. Eu me lembro uma das passagens que o nosso saudoso presidente Samora Machel dizia: um povo sem história não é povo. E não vamos esquecer o tempo que passou. Exatamente. Mesmo quando tivemos a visita do Papa aqui, uma das coisas que ele falou foi exatamente os jovens preservar as raízes, conhecer as raízes, de onde que vieram. Isso é muito importante. Portanto, os jovens de hoje têm que precisamente saber que não vieram ao mundo de hoje para hoje. Este mundo é um processo. Tem gerações, e até haver essa geração de hoje. Portanto, essas gerações têm suas tradições, seus valores que devem transmitir de geração a geração. Há uma história, é uma raiz. Exatamente, é uma raiz. E como é a árvore, né? Porque a árvore tem raízes, tem tronco e tem ramos. Portanto, é isto que os nossos jovens devem compreender. E é verdade que temos que consumir algumas coisas que vêm de fora. Cultura de fora, música de fora. Mas nós também temos nossa música de raiz. Marabenta, danças tradicionais. Ganda, mapico, nhau. Hoje, por exemplo, antes de ontem, no lançamento do meu livro, veio lá um grupo de jovens que dançou mapico. Quer dizer, os jovens devem resgatar e fazer com que essas tradições nossas sejam desenvolvidas, porque o desenvolvimento do país
não é somente econômico. O desenvolvimento não só sobre problemas econômicos. O desenvolvimento do país arrasta todos os aspectos do homem. Portanto, os aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Portanto, tudo isso tem que ir em consonância, no mesmo movimento. Não vamos dizer, bom, agora temos que parar com outros aspectos, vamos pegar isso. Não, tudo vai junto. Por exemplo, eu vou dizer a verdade. Durante a luta armada, para além de enfrentar o inimigo no terreno, os combatentes praticavam culturas, portanto, atividades culturais. Dançávamos. Qual era a importância disso, no meio à guerra, no meio a essa luta, parar para dançar, para dizer poesia, para cantar, para tocar uma guitarra? Qual era a importância disso? Eu vou talvez dizer o que um combatente me disse durante a marcha. À noite, ele tocava música, guitarra. Sempre andava com guitarra. Calixto Mijigo. Era um dos nossos combatentes, muito abalizado na música. E sempre gostava de tocar. Então, ele diz assim, eu disse, olha, já é noite, você está a tocar música aqui, como que? Diz que não, sabe, durante o dia estamos a fazer outras coisas, mas durante a noite, como estamos em marcha, eu prefiro tocar música, porque música é uma parte da nossa luta. É marcha no mato, no quartel? Estamos marchando a uma distância de um distrito para outro, porque estávamos cumprindo uma missão. Então ele disse, não, a música faz parte da nossa luta. Portanto, são essas coisas que... Não se pode perder isso. Uma pergunta ainda sobre isso, como é que a cultura é um instrumento importante, é muito importante. No livro fala e menciona a importância do diálogo nacional inclusivo. E nisso eu pergunto, como é que acha que a cultura pode participar e pode contribuir para o sucesso do diálogo nacional inclusivo? A cultura pode contribuir muito para o sucesso do diálogo nacional inclusivo. Porque só olhando para para as palavras usadas, o diálogo inclusivo, essa inclusão não é somente os aspectos políticos. A inclusão não é somente incluir as pessoas a discutirem. A inclusão inclui outras coisas, leva outras coisas. A questão da economia. Não vamos apenas discutir problemas eleitorais sem olhar para os aspectos econômicos. Porque não há nenhuma eleição onde se faz sem gastar dinheiro. São questões econômicas, tudo está incluso. Portanto, eu penso que a cultura pode contribuir e deve contribuir para o sucesso desse diálogo. Participação dos atores vivos da cultura devem participar. Músicos, dançarinos, poetas, todos eles devem ser ouvidos e devem trazer a sua voz para fazer com que esse diálogo efetivamente resulte, portanto, traga a resolução para os problemas que o país enfrenta. Pois. Dentro em breve vai começar o telejornal, nós vamos terminar a nossa conversa, mas oportunidades não vão faltar. A quem dedica este livro, mesmo a terminar? Bom, o livro está aí, eu convido toda a gente para ler. Convido particularmente os jovens para ler o livro, para se inspirar nas experiências que nós tivemos durante a luta armada, porque ali vem muitos valores. São esses valores que possam, portanto, ajudar os jovens a crescerem hoje. Os jovens reclamam muito que não tem emprego, não tem não sei o quê, mas emprego, mas há trabalho. Há trabalho. Se não encontramos emprego na empresa ou no Estado, temos que utilizar o nosso país, tem muitas terras. Vamos trabalhar na terra. E não só. Eu gostaria de convidar os jovens para estudarem. Formação técnico-profissional. Porque sem conhecimento no campo técnico, é difícil, portanto, encontrar emprego.
Portanto, eu convido os jovens não somente a reclamar, mas tem que empenhar-se no estudo, na formação, para que possa, portanto, ter oportunidade no mercado de emprego. Muito obrigado pela sua presença. Boas leituras a todos. Veterano da luta de libertação nacional, Francisco Cabo apresenta Eu, Meu Sonho, Memórias de um Povo em Armas, um livro para ler. Nós ficamos por aqui até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigado.